Comida gostosa é comida saudável. O nosso paladar já define o que é saudável para a gente. Ou será que nós somos o único animal que a comida saudável é aquela comida que é ruim? E o que é gostoso faz mal e o que é ruim faz bem. Como será que os animais eles selecionam o que eles vão comer? Provavelmente é pelo gosto. Se uma coisa é palatável para aquela espécie, provavelmente aquele alimento faz bem para aquela espécie. Então, se você pega um leão e o leão vai comer a carne, ele vai gostar. Se você der um alface para ele, provavelmente ele não vai gostar. Por quê? Porque provavelmente para a biologia do leão, a carne vai fazer melhor para o metabolismo dele do que ele se empanturrar de alface, por exemplo. Porém, se a gente vai, sei lá, ver o boi, ele come capim. Mas se você quiser dar um bife lá para ele, provavelmente não vai ser palatável para ele. Não sei, né? Não sou boi. Mas provavelmente os animais gostam, ou pelo menos me parece isso. Me parece que a lógica da natureza funciona assim. O animal come aquilo que é gostoso para ele, que é palatável para ele. Então, por que será que para a gente, quando a gente pensa em comida saudável, é aquela comida que é ruim? A gente tem que se forçar para comer saudável. Por outro lado, a comida que a gente quer comer, a comida que a gente vai chamar de comfort food, aquela comida que dá prazer, é aquela comida proibida, que não pode, que engorda, que faz mal. Por que será que nós somos a única espécie então que é diferente? Todo mundo tá errado, só a gente está certo. Todo mundo faz de um jeito, só a gente faz o contrário. Será que é porque somos os únicos animais racionais? E por ser racionais, nós estamos sendo penalizados em ter que comer comida ruim, entre aspas, ruim, né? Uma comida insossa, uma comida menos palatável, para poder ter saúde, ou a gente vai comer comida gostosa e vai ficar sem saúde, vai ficar gordo. Será que é uma punição pela nossa racionalidade? Será que é um contrapeso? Tipo assim, não. Deus fala assim, né? Não, vou te dar aqui racionalidade, vou te dar inteligência, mas em contrapartida eu vou ter que te tirar isso aqui. Todos os animais comem aquilo que gostam. Todos os animais é saudável para eles comer o que é palatável, mas para vocês vai ser o contrário. Vai ser justamente o contrário, para compensar a sua inteligência. Será que é isso? Para mim, na minha percepção, na minha opinião, não é assim. Na minha opinião, nós somos como todos os outros animais. A comida que é saudável é aquela comida que é palatável. A comida que não é palatável, talvez não seja tão importante assim a gente ficar comendo ela. Talvez bastaria apenas a gente focar no que é gostoso. Comer o que é gostoso, para a gente poder ficar forte, definido, ter saúde. Mas aí você vai me falar, pô, mas se eu comer só o que eu gosto, eu vou engordar. Vou virar uma baleia, vou ficar com diabetes, com as veias entupidas, vou sair rolando por aí. E é aí que entra uma grande questão. Veja que o tempo inteiro eu falei de comida. Comida. E não de produto alimentício. Comida é aquilo, tudo aquilo que eu pelo menos considero assim, que comida é tudo aquilo que existiu ou era possível existir desde a fundação do mundo. Tudo aquilo que era possível existir ou já existia na época de Adão e Eva. Tudo aquilo que era possível de existir, que as pessoas comiam, nossos ancestrais comiam lá na época antes da Revolução Industrial. Isso, para mim, é o que eu chamo de comida. Produto alimentício é o quê? Produto alimentício é quando a gente pega a comida e coloca ali elementos que não são comida, mas servem para aumentar o gosto, a palatabilidade do alimento, para aumentar a data de validade, para melhorar a textura, melhorar a cor, para enganar o nosso cérebro e fazer a gente comer mais do que a gente gostaria, do que a gente necessitaria de comer. Por quê? Porque comendo mais a gente consome mais, consumindo mais. Quem está vendendo está lucrando mais. Isso são os produtos alimentícios, né? Quando a gente quando a gente para pensar que talvez a ganância humana ela corrompeu os produtos, os alimentos para ter lucro, para visar o lucro, como? Você ganha
se o alimento demora mais tempo para poder vencer, então eu consigo ter mais lucro. Se eu melhoro a logística, consigo produzir mais, fazer estoque. Se eu melhoro o gosto do alimento artificialmente, se eu melhoro a textura dele, se eu melhoro a cor dele artificialmente, ele vai ficar mais agradável para os meus sentidos. Provavelmente eu vou consumir mais. Consumindo mais, quem está vendendo está lucrando mais. Se eu coloco elementos ali que enganam o meu cérebro para eu comer mais, como eu disse, a pessoa vai lucrar mais. Então, toda vez que os alimentos foram corrompidos pela ganância humana e se tornaram então produtos alimentícios, ou seja, são alimentos que foram modificados, misturados com elementos químicos que não são alimentos em si, né? A gente vai falar aí dos antes, né? Edulcorantes, sulfectantes, aromatizantes e estabilizantes, um tanto de antes que a gente vê nos ingredientes. Esses elementos, eles modificam o alimento para ele se tornar produto alimentício. E aí quando a gente tem então produto alimentício, esse sim faz mal para a nossa saúde, porque ele não foi projetado para nos nutrir, não foi projetado para nos dar saúde, mas sim para o ser humano ganhar dinheiro, para o ser humano ter uma boa margem de lucro. Agora, quando a gente volta lá para os alimentos que Deus fez e nos deu para nos alimentar, esses sim foram feitos com o propósito de nos nutrir. Esses sim estão completos e estão com sinergia com nossa biologia, de tal ponto que você vai comer algo que é gostoso, algo que é palatável, mas ao mesmo tempo algo que vai te satisfazer, vai te dar saúde, vai te dar vitalidade, vai te nutrir até o íntimo da sua célula. Quando a gente tenta isolar os elementos que potencialmente fazem bem, nem assim a gente consegue ter sucesso. Nem quando a gente quer fazer o bem, porque a gente às vezes quer fazer o mal, né? Como nós, como seres humanos, nós queremos aumentar o lucro e folhas para a saúde. Mas mesmo quando a gente quer fazer o bem, a gente não consegue acertar. Vou te dar aqui 3 exemplos. Vitamina C. Ah, a vitamina C é muito bom para a saúde, melhora a imunidade. Vamos pegar e vamos criar a vitamina C sintética. Criamos suplemento de vitamina C. Quando a gente depois usa o suplemento de vitamina C, a gente percebeu na prática que a vitamina C ela não tem tanto efeito positivo. Ela é boa para a saúde, bacana, mas ela não tem tanto efeito positivo, a vitamina C isolada, quando ela é consumida dentro de uma fruta, por exemplo, dentro de uma laranja, dentro da acerola. Por quê? Depois a gente percebeu que dentro da laranja, dentro da acerola, existem outros elementos que agem em conjunto com a vitamina C, melhorando a absorção da vitamina C, estabilizando a vitamina C, entrando em harmonia com a vitamina C no seu metabolismo, para poder te gerar muito mais saúde do que a vitamina C isolada. Aí depois a gente vai pensar assim, não, a vitalidade está no ômega 3. Por quê? Porque as pessoas que comem muito peixe, que é rico em ômega 3, são mais inteligentes, têm melhor saúde, disso, daquilo. Então vamos isolar o ômega 3. Novamente vamos lá com nossa tecnologia, isolando o ômega 3, viramos cápsulas de ômega 3, fazemos um marketing, vendemos aí várias cápsulas de ômega 3, e o que nós percebemos depois na prática de consumo de ômega 3? Que sim, pode ser que melhore alguma coisa, mas não melhora igual aquelas pessoas que comem ômega 3 direto do peixe. Aquelas lá têm uma saúde muito melhor. Talvez porque o ômega 3 está ali combinado com outros elementos que naturalmente andam junto com o ômega 3 para poder melhorar a absorção dele, estabilizar ele, entrar em sincronia com ele e outros elementos talvez que a gente ainda nem perceba, nem conheça, que a gente ainda nem consegue identificar. Às vezes a gente não tem mecanismos, equipamentos, tecnologia para conseguir observar todos os elementos, às vezes que existem, e às vezes tem ali elementos que são necessários, micronutrientes, coenzimas e etc., que juntos têm toda uma arquitetura. Quando a gente vê tudo na natureza, não é uma coisa isolada. Tudo na natureza é sempre um conjunto, uma arquitetura, uma harmonia de vários elementos. Por que então que na nossa saúde, na nossa nutrição, a gente isolando apenas um elemento, a gente conseguiria então ter esse boom de saúde? A gente pega a vitamina D, foi ali, vitamina D, imunidade, etc. Foi o hype aí, alguns anos atrás. Depois, pessoas começaram a ter problemas pelo excesso de vitamina D.
E aí depois a gente foi descobrir o quê? Que não adianta a vitamina D, tem que estar junto com a A. Ah, não adianta a A, tem que estar junto com a K. A gente vai vendo que existem outros elementos, mas provavelmente a vitamina D, que a gente sintetiza quando a gente toma sol, ou que a gente come num alimento que tem vitamina D, provavelmente ela está junto com outros elementos que fazem essa harmonia, fazem essa sinfonia. Na arte também é assim. A gente vai ver uma orquestra tocando, não é um elemento que é o belo ali, é o conjunto da obra. E na natureza é assim também, é sempre o conjunto. Então, provavelmente, na minha percepção, na minha filosofia de vida, eu percebo que as coisas são assim. Provavelmente são assim. Que não adianta eu pegar as coisas isoladamente. Quando a gente come elas direto no alimento, existem ali uma sinergia de outros compostos, outros elementos que em conjunto vão trazer aquele efeito. Não aquela vitamina especial separada. Ou seja, o que eu estou falando com tudo isso? Porque nem quando a gente quer acertar para isolar ali o alimento e fazer uma coisa que seja benéfica para a saúde, nem assim parece que a gente consegue acertar. Muito menos quando a gente definitivamente está querendo errar, que é quando justamente a gente está criando produtos alimentícios simplesmente para poder vislumbrar um maior lucro, uma maior margem de lucro. Então, via de regra, produtos alimentícios eu tenho um pé atrás, porque nem quando a gente quer acertar a gente acerta, quanto mais quando a gente não quer, quanto mais a gente só quer o lucro. Então, via de regra, produtos alimentícios não são as melhores coisas para a gente comer. Aí tem aquele jargão, né? Desembale mais, ó, descasque mais, desembale menos. Tudo que você está comprando, que você está vendo, tem que vir em uma embalagem. Vem lá uma lista gigantesca de ingredientes. Isso provavelmente não faz bem. Agora, aquilo que você está comprando, que provavelmente existe desde Adão e Eva, existe desde a fundação do mundo, ou pelo menos existe desde antes da Revolução Industrial, que uma pessoa pode comer sem ter que precisar de alta tecnologia, altas pressões, altas temperaturas, solventes poderosos para poder conseguir produzir aquele alimento. Ou seja, qualquer coisa que seja possível produzir de maneira artesanal, na roça, sem muita tecnologia, provavelmente isso aí deve ser que faz mais bem para a gente. E o produto alimentício, que está com toda essa tecnologia envolvida nele, provavelmente faz mal. E é por isso que, quando a gente então separa o que é produto alimentício de alimento, aí sim faz sentido o alimento que é palatável ser saudável para a gente. O alimento que é gostoso. Porque a gente não está tão diferente assim dos outros animais em relação a isso. A nossa biologia vai nos mostrar o que a gente deve comer pelo gosto. Então, o que é aí uma coisa assim que é muito gostosa? Muito gostosa. Que as pessoas querem comer. Ai, que vontade de doce. É o doce. E aonde que a gente tem doce? Numa alimentação mais ancestral? Nas frutas e no mel, que são extremamente saudáveis, benéficos para o nosso organismo. Aí vão falar, fruta e mel engorda. Ah, então tenta engordar comendo só fruta e mel na sua alimentação como fonte majoritária de carboidrato. Não, não é assim, não vai engordar assim. Provavelmente não. Você vai comer muita fruta, você vai ter uma saciedade volumétrica. Fruta tem água, ela enche seu estômago. É diferente quando você vai comer um doce, que está ali, toda a energia ali concentrada em um pedacinho. Fruta você vai ter que comer um volume maior. O que é palatável? Carne, por exemplo, churrasco. Né? Todo mundo adora um churrasco. A carne, a gordura. Eu sei, vão ouvir muitos aí criticar a gordura, que a gordura saturada faz mal, isso e aquilo, e toda essa narrativa que foi construída. Será que com fins de saúde? Será que com fins financeiros? Agora já saiu aí recentemente, né? Estados Unidos mudando a pirâmide alimentar. Mesmo assim, existe muita controvérsia. Mas, para além dos estudos, eu faço essa reflexão. Como será então que nós iríamos comer se a gente estivesse aqui sem tecnologia?
Porque o homem tem que comer desde antes da tecnologia existir, a tecnologia avançada. O homem tem que comer. Como será que nossos ancestrais comiam? Certamente, eles comiam o quê? Eles comiam a carne, comia gordura, comia fruta, comia mel. Ah, mas o mel de antigamente é diferente. A fruta de antigamente é diferente. A carne de antigamente é diferente. A gordura de antigamente é diferente. É diferente, infelizmente sim. Infelizmente sim. Antigamente provavelmente era muito mais saudável que é hoje. Mas por que é diferente? Significa então que o biscoito vai ser saudável? Significa então que a carne processada vai ser saudável? O sorvete vai ser saudável? Essas coisas industrializadas, o óleo vegetal vai ser saudável? Pode ser que a manteiga, a gordura, as frutas, os tubérculos, o mel não sejam mais igual eram antigamente. Mas ainda assim, eles estão mais próximos do que os nossos ancestrais comiam do que qualquer outra coisa que a gente invente agora. Qualquer outra coisa que a gente vai inventar agora é diferente do que os nossos ancestrais comiam. Então não é porque a gente não consegue ter a carne que era igual antigamente, a fruta que era antigamente, que significa que isso aqui faz mal. Pode ser que não faça tão bem igual as versões ancestrais da carne, das frutas e do mel. Mas provavelmente está mais próximo do que a gente comia do que qualquer outra coisa que a gente possa inventar com toda a nossa super inteligência e tecnologia. E aí a gente vai criar narrativas para falar que isso que a gente inventou é o que faz bem. Porque, afinal de contas, é onde a gente lucra mais. Então vamos criar artigos, vamos criar narrativas para poder falar que isso faz bem e o resto faz mal. Enfim, é uma reflexão. Eu gosto muito de observar a natureza para entender como que é que os animais se comportam. Como é que os animais, por exemplo, tomam sol. Fiz um vídeo aí falando justamente isso. Os animais, todos tomam sol de um jeito, a gente toma sol de outro. Será que é a gente que está tomando sol do jeito certo? Todos os animais tomando sol do jeito errado? Será que o sol é realmente esse vilão todo? Ou será que existe alguma sabedoria na natureza, na forma como os animais tomam sol? E talvez nós poderíamos aproveitar e tomar sol igual eles e ter os benefícios do sol sem os prejuízos. Nos proteger dos malefícios que o sol pode trazer e ao mesmo tempo ter todos os benefícios apenas observando como a natureza faz. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo, vou deixar no card aqui. Queria trazer essa reflexão. Se você não concorda comigo, tudo bem. Deixe seu comentário aqui, ó, sua discordância de maneira respeitosa. Talvez eu possa estar errado. E se você for respeitoso e mostrar de maneira sólida o seu argumento, quem sabe eu não mude de opinião. Porém, tente também refletir sobre o outro lado, como a natureza funciona, como que os nossos ancestrais viviam, como aí que os animais vivem hoje. Quem sabe talvez a gente não possa ter uma interseção aí no conhecimento. E é lógico, alimentação, sol, sono, treino, tudo isso fazem parte de um estilo de vida saudável. E se você quiser conhecer o método meu de treino, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o protocolo soviético, que é o método que eu uso para treinar tanto força quanto hipertrofia ou performance em casa ou academia, para poder ter tantos ganhos estéticos quanto os ganhos de performance. Se você quiser conhecer mais, também vou deixar o link aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí com aquele amigo defensor de margarina, de óleo vegetal. Vão lá para ele poder vir aqui destilar o hate dele aqui no comentário. É sempre bom. Se for amigável, respeitoso, a opinião contrária é sempre bom. Porque é vendo os dois lados da moeda que a gente pode discutir e chegar em algum entendimento. É isso aí. Muito obrigado pela companhia de você até aqui. E lembre-se sempre, menos desgaste, mais resultado. É isso que o protocolo soviético prega. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Até a próxima.